pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Azores Metal Podcast. Um podcast de heavy metal onde três açorianos dissertam sobre as teorias, as leis e as equações deste género musical. É isso, aqui discute-se a metafísica do metal, a metalfísica. Eu sou o Zé e os meus amigos metalfísicos são quem? Mr. Nuno e Dr. Mike. Aqui estamos. Olá. Epá, Nuno Tesla, Zé Einstein e Mike Hawkins. Ou Miguelóteles, porque a gente tem que ir à metafísica ou Miguelóteles para ser Teóteles. O Aristóteles e o Miguel. É isso. Olha, eu Miguelóteles. estava aqui a pensar, eu vi a introdução do episódio e depois estava a pensar, aquilo parece fácil, eu tive lá horas só para gravar aquele final, aqueles 2 segundos finais, foram para aí 5 horas. Não digas isso, pá. Não digas isso, diz que foi um momento de inspiração em que estavas mesmo espetacular e coisa. Eu sofro muito de amnésia musical. Eu faço coisas complicadas e depois esqueço-me completamente que aquilo deve ser uma coisa horrível para o meu cérebro e para as minhas mãos. Até consigo tocar na altura e depois esqueço-me. Depois tenho que ir estudar outra vez. Eu ontem estava a estudar essa parte, por isso é que eu estava a dizer isso. E estava a pensar, foi horrível, como é que eu consegui fazer isto? É fácil. Sim, é. Faço a guitarra mais fácil. Só aquele finalzinho, o resto é fácil, a música é fácil, só que aquele finalzinho de merda com os arpejos foi. Bem, como é que vocês estão? Há muito tempo que a gente não se Uma vez vê, o Mike enviou-nos a tablatura para a gente tocar e a gente. Ainda estamos é uma casa de família, porque há um apoio moral, o Nuno dá um apoio moral e eu ainda se tivesse uma bateria ainda tentava agora. Mas eu tenho aqui uma bateria, se quiseres. Olha, estás a ver? Por acaso estava aqui. Não foi propósito, mas é uma bateria da patrulha própria. Foi por causa dessa, A Mighty Patrol. tablatura. Mighty Patrol. Olha, é isso. Isso é a Metal Patrol nesse caso. Metal Patrol, neste caso. É aí que um gajo vê que tu tens putos, porque eu só tenho destas coisas assim, né? Tu tens isso é qualquer coisa de peso. É pá, isto é só para quem pode. Exato. A tua é de museu, Zé. A tua está no museu. Está ali. Exato. A minha normalmente também leva lápis. Então, olha, como é que foram essas férias? Ouvi dizer que tu andaste na malandragem, Zé, porque o resto não teve férias nenhumas. Exato. Ainda não tive férias, voltei agora no início de agosto, mas na malandragem não estive. Não estás? Vai estudar, mas ouvi dizer que tiveste, exatamente, era isso mesmo. Vai estudar muito metal clássico e metal moderno, como a física clássica. E pronto. Saíste com novas teorias ou nem por Novas isso? teorias, sempre últimas questões da física, e pronto, e foi isso. Sei lá o que é que então, mas tu foste... Diz, Nuno. Nada, eu ia perceber, a gente vai falar disto mais à frente, mas eu ia perceber se o Zé já tinha conseguido chegar à tese final sobre aquele gajo cantor Pimba que diz que começa o fogo das mãos desde o primeiro de cada Rammstein. Não sei se já chegaste a alguma Jorge qualquer coisa. Tem visto muitos eu estou de acordo dele. Até já passou naqueles programas da domingo. Mas eu estou de acordo e tenho a certeza absoluta que os Rammstein foram procurar um gajo do Pimba em Portugal. Certeza absoluta. É que eles não tinham mais. Não, é que não, é que uma das coisas que mais se faz na Alemanha, não sei se vocês sabem, e vou avançar já aqui em primeira mão, aos domingos à tarde na Alemanha, eles todos metem na TV ou na SIC para ver o Domingão. Claro. Com certeza. É o que mais. Aliás, o rabo de cavalo. Eu já acham piada à língua. Eu sei de fonte segura que o gajo dos Rammstein contratou um técnico e o gajo disse: se é para investigar sobre pirotecnia, vou ver coisas em Portugal. Porque é o sítio onde mais se faz, pá. Exatamente. Fogo preto, atirar foguetes com eles na mão, ficar sem um braço. O primeiro vai à terceira. Mas depois percebeu que o máximo que faz é avançar um foguete para o touro sair e 2 para o touro entrar. E mesmo assim, olha, mesmo assim, dos 4 cantos, isso para aí no ano 89, houve um gajo que mandou um foguete e foi arrebentar a janela da minha casa. E conseguiu dar a volta ao quarteirão assim em parábola.
fez assim e partiu o vidro, foi espetacular. Sei de histórias giras de foguetes. A acrescentar essa tua, há poucos anos na freguesia de Santa Bárbara, em que, em que um gajo muito bêbado, a meio das festas, teve a ideia de lançar um foguete à meia da noite e o foguete não teve mais nada que sem entrar na janela da igreja e pegou fogo a um altar. Foi bonito. Isso é do black metal. Isso é do black metal, de certeza. Noutras histórias do black metal, um ano estava eu ia passar a procissão em casa da minha avó e estávamos todos lá à espera que a procissão passasse e o pessoal, sabe, vem lançando os foguetes e não tinha mais nada. Eu não sei pá, mas deve ter havido tanto pecar enquanto aquela procissão vinha desde a igreja que o vento pegou no foguete e o foguete virou para trás e caiu dentro do saco dos foguetes. Portanto, foi um momento bonito. É daquelas coisas que não há resposta. Não há resposta para isso. Exatamente. É o que a gente estava a Foi um dizer. momento bonito. É Eu acho que foi Deus. metafísica. Eu acho que foi Deus. Quem é isso? É. Acho que foi Deus. Quem é Deus? Eu disse, olha-me este, Quem é olha-me Deus? estes aqui. O diabo existe. Olha-me Cada vez. Aquelas perguntas sem resposta. Não, não, Deus estava. Eu acho que Deus estava a ver. Estava a ver. E eu disse: Eia, pá. Ele olhou assim para a direita e viu o saco com mais 20 foguetes e disse: Eia, esses gajos ainda vão atirar mais 20 merdas dessas. Eu estou cá em cima, eu é coço. Eu disse: Não. E então, pumba, atirou e arrebentou com aquilo tudo. Há que dizer, que o Mike tem uma t-shirt bem fixe. Tem. Aí está. Razão de ódio. Ração de ódio. Vou trocar o nome desta banda, só porque para vocês dizerem isto bem. Por acaso é a camisola oficial com que eu toco ao vivo. Toco sempre com esta. Até ela cair aos bocados. Tocas sempre com essa, então ainda bem que o podcast não passa cheiro. É tipo aquela capa da tuna, aquela capa dos eu entro com conceitos vou lavando, não é? Ok, pronto. Olha, mas onde é que o pessoal pode comprar disso? Por acaso está online. Acho que na página do Facebook de Ração de Ódio. Eu já ia dizer Raciona. Ração de Ódio. Encontram lá a informação e tem merchandising, por acaso. Também tem o último CD, que se chama Ingovernáveis, que vale a pena. É um grande CD. Tem boa música para quem gosta assim de um bom. Ração de Ódio é uma coisa difícil de classificar, porque está entre Sepultura e Punk. Portanto, é uma coisa muito estranha. E tem bocados de metal. Portanto, para quem tem curiosidade, acho que se vende barato. Acho que são 6 euros ou 5 euros o CD é barato. E tem boas músicas. E nós fazemos jus das músicas ao vivo. Acho que... o que também é bom e barato é, se calhar, a nossa secção, não é? A secção. Está na hora de irmos para a secção. Para a nossa secção. Porque senão a gente aqui está a falar das precisões nos Açores. Vamos a isso. Exatamente. Açores Metal Podcast. Notícias amplificadas, leves e fresquinhas. Mas espera, o microfone está baixinho. Está, pessoal, as notícias para vocês ouvirem ou comentarem enquanto estão num concerto, à espera da próxima banda, a tirar foguetes, enquanto estão na praia, enquanto levam com o sol na mioleira. É isto, pessoal. Notícias para vocês comentarem. O que é que temos aí, pessoal? Para já temos José de Catarola na sua secretária, que fica espetacular para quem está a ouvir lá em casa. Afinal, ouve o meu microfone. Podias aproximar um bocadinho mais do teu microfone, acho eu. Não consigo. Olha, comprei. O que é que vocês têm para aí? Vocês mandem aí uma notícia. Eu reservo, eu posso dizer logo à primeira, que é a mais importante. Vai sair o Açores e Metal, volume 3. Que é uma compilação de heavy metal feito nos Açores. Vai sair, nós somos patrocinadores, somos uns dos vários patrocinadores que
que estarão neste Não é projeto. fácil. Não é fácil. Não é fácil. E pronto, vai de certeza ser muito interessante. Eu posso dizer que também vou participar com uma música minha, sempre a chatear, não deixo ninguém descansar. Eles sempre que dizem que vai haver um Azores de Metal, eu começo logo a chatear o Mário Lino. Aliás, a gente só conseguiu patrocinar mesmo porque o Mike tem uma música. Isto não. Por acaso são coisas separadas. Não tem nada a ver. Por acaso. Já contrataste gajo. Exato. E como é que vai se chamar essa música então? Warsick. 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 É uma baladinha a 180 ou a 220, já não lembro. É bem rápida, é uma música rápida, cheia de secções, é bastante progressiva. E tem a participação na parte dos solos do meu amigo Jorge Canela, que tocou comigo nos Growing Titans, é um grande músico, e portanto aquilo foi espetacular. Eu disse, Jorge, queres participar nisto? Eu queria que participasses. E ele disse, espera só um bocadinho. E eu pensei, espera só um bocadinho, vai ouvir, ou não sei o quê, e ele nunca mais me respondeu. No dia a seguir, eu, pronto, olha, já tenho isto feito. E pronto. Quando se trabalha com gente dessa. É o Canela, pá. O Canela é assim, ganda master. Enfim. Portanto, esta é a minha notícia. Os outros provavelmente há de sair em setembro. O Se Canela for como no ano passado, fazia eles- vela. O Canela faz vela. Não, o Canela é de Lisboa. Não é esse Canela. Não é de cá. O que é bom. Diz. Não, eu ia dizer que o que a gente, quando tiver a data certa e tudo, a gente vai anunciando aqui e com um bocadinho de sorte a gente traz aí o nosso amigo do Museu do Heavy Metal Açoriano, o Mário Lino, para uma conversa a 4 de que é bom. Exatamente. Pronto, é isso. Coisas que é boas. Vamos a outro. Coisas que é boas. Falar aqui da minha notícia. Que é, parece que vai haver novo álbum dos Guns N' Roses. É isso. Parece que próximo, novo álbum. Parece porque foi o produtor deles que lançou esta acha para a fogueira. E será como o Spaghetti Incident? Pelo menos é o que ele diz, que será como o Spaghetti Incident. Não, mentira. Como o Appetite é de Spaghetti. Viste como é que o gajo mete entropia nestas coisas? Viste como é que se mete entropia? Aqui é para funcionar mais alto. Mas sim, vai ser parecido como o Appetite. Como o Appetite for Destruction? Até por causa desta notícia, penso que se vai chamar Appetite for Spaghetti. Por acaso tenho fome. Voltamos aqui como é. Em 2021 lançaram duas músicas, foi a Art School e a Absurd. Duas músicas mais ou menos. Não sabemos se essas vão entrar ou não. Mas também estava a dizer, foi o produtor deles que lançou isso, não foi o Axl. É o que temos. Se o Axl a dizer era diferente. Eu estou esperançoso. Eu acho que ter um novo álbum dos Guns N' Roses com o Slash e o McKagan, que já estão há bastante tempo juntos com o Axl, parece que pode ser boa coisa. Apesar da voz do Axl a gente já não sei o que era, mas melhor que o último vai ser de certeza. Pois, ia-te perguntar, gostaste do último, do Chinese Democracy, não é? Sim, Chinese Democracy. Eu acho que não. Aquele está Foi em 2008. Nevado Em 2008. 15 anos atrás. Está nevado ao Saint Anger. Sim, é. Eu por acaso, sabes, eu diria mais faixa. Eu acho que ouvi alguma música, mas não ouvi o disco inteiro. Então também não posso formar uma opinião. Eu ainda me lembro de esse álbum voou anos e anos para sair. E ainda me lembro deles dos Guns N' Roses virem ao Rock in Rio Lisboa. E na altura era a SIC Radical que transmitia, se não me engano, e eles não tinham autorização. Então sempre que eles iam tocar uma música do Chinese acho que é New Chinese Democracy, não é assim que se chama? Sempre que eles iam tocar uma música desse álbum, eles tinham que cortar a emissão. É espetacular. Coisa já, Axl. O Axl é direitos de cenas. Pronto. Diz. Mas é estranho, não é? Como é que uma banda como os Guns N' Roses tem... Quantos álbuns tem os Guns N' Roses? 5 álbuns, por aí, não é? São 5 álbuns. 4. O Apetite, os Use Your Illusion, e o Spaghetti. E o Chinese. Ok. Esta banda não pode acabar com o Chinese Democracy. Tem que fazer um álbum que ficar uma pena, não?
digo eu. Pois, Sei lá. realmente como é que uma banda destas só tem 5 discos? Mesmo tendo separado, não é? Mesmo tendo. Era a banda mais dividido. perigosa do mundo, tinha que se autodestruir. Mas mesmo mal Então, destruído, pá. Pá, Eles estavam no caminho da destruição, eles estavam no caminho. Eu estou contente. Oxalá que saia aqui alguma coisa. Oxalá que saia uma Sim, É isso. claro que sim. Só músicos bons têm que sair, todos marados de espaço, mas são músicos bons. E o Slash com as parcerias já teve com o Miles, agora teve uma com a Demi Lovato, está sempre com coisas. O Duff McKagan já lançou um álbum também. Ou seja, são sempre músicos que estão a criar. O Axel é que é ali a pedra que é sempre mais tramada, mas Pois é. vai sair algo. Alguma coisa há de sair. E ele já não dá uma entrevista. Há quanto tempo o Axel já não dá uma entrevista? Não faço ideia. Nunca. Ele nunca dá entrevistas. É que estranho, por acaso, não sabia. Geralmente se for dar uma entrevista, ele acaba a dar tareias no entrevistador, portanto, melhor. Eu vi uma que foi com vocês conhecem o Ross, acho que o Ross Halfin, um fotógrafo. Sim. Então, o gajo ele tem um podcast qualquer, estava a ouvir, e o gajo estava a falar de uma conversa telefónica que ele teve com ele. Ele é amigo do Axel, ou era amigo do Axel naquela altura. O gajo estava com ele ao telefone e a certa altura o Axel perguntou-lhe se aquilo estava a ser gravado. E ele ficou ofendido. Não está a ser gravado. É porque se isto estiver a ser gravado, eu não dou entrevistas, não sei quem, não sei o que mais, grande coisa. Desligou o telefone, passado um bocado, ligou outra vez e falou durante. O que é que o Ross Halfin diz? Que ele é uma personagem muito estranha, mas que quando é amigo da pessoa, pronto, abre-se. Desde que saiba que aquilo não vai sair para público. Ok. Pois deve ter uma paranoia do caraças toda a vida, as pessoas aqui a perscutarem na tua vida e a investigar, não é? A investigarem sobre a tua vida e a inventar rumores e deve ser chato. Coisas de famosos que a gente não conhece. É isso. Segue. Olha, eu tenho duas. Só trazia uma, mas lembrei-me de uma entretanto, que é para a pessoa. Nosso amigo Carlos Cartada, que já fizemos aqui uma entrevista. Temos que fazer uma nova com vídeo, porque ainda é do tempo em que o AMP era a preto e branco. Não sei se perceberam. Em que a gente não tinha vídeo, mas o nosso amigo vai vir para Portugal e vai passar uma temporada em Portugal. Eu venho agora em agosto e não sei, para quem não está familiarizado, este homem é irmão do Bemi. Portanto, o pai do Bemi deu um saltinho ao Brasil, de certeza, quando era novo. Exato. E fez um irmão, porque eles são exatamente iguais, soam igual. E então, o pai do Bemi era o Zezé Camarinha da Grã-Bretanha. Aquilo vai comer puto de creme. Então neste caso era posso pôr creme? Why are you so white? Mas então, o nosso amigo vem a Portugal e eu gostava de pessoal para tocar com eu Motorhead em palco. Portanto, quem estiver interessado, ele só precisa de um baterista e de um guitarrista, porque ele já toca o baixo e a voz, como vocês sabem. Portanto, quem estiver interessado, entre em contato com ele ou com a gente, que a gente vai chegar lá o coisa. Excelente. Mikey D na Pods, porque já tocaste uma vez com ele, também não é assim. Cá agora os Scorpions terão. Os Scorpions. Mas pronto, é isso. Eu se tivesse essa oportunidade, eu falava. Ok, a outra que eu trazia era uma notícia que não é notícia, não é notícia recente, é uma notícia, mas era uma notícia que eu desconhecia e já agora sai como curiosidade, que é vocês sabiam que o nosso amigo Adrian Smith, do Iron Maiden, chegou a fazer uma audição para entrar nos Def Leppard? Engraçado, não é? Foi quando o Steve Clark morreu, em 91. Eu gostei do franzido de nariz do Mike. Adrian, a sério? Mas na altura o Bruce saiu do Iron Maiden, ele saiu também. Aquela fitinha nunca me enganou. Aquela fitinha.
aquela fitinha. Mas então o Adrian Smith, na altura eu e o John Sykes, nomes assim mais conhecidos, o John Sykes dos Whitesnake, fizeram uma audição para substituir o Steve Quark nos Def Leppard. Mas depois... E não conseguiram, quer dizer. Fogo. Exigentes, não pá. consegui- não, e então eles dizem que então quem ficou foi o Vivian Campbell, como toda a gente sabe, que ainda hoje em dia está lá. E eles então explicam que era mais, não era por questões de técnica, era porque o Vivian Campbell também tinha uma voz boa, e então e pelo que tocou assemelhava-se mais ao que eles estavam a tocar na altura. O Vivian Campbell também estava com o Dio. Era o guitarrista do Dio. Exatamente. Portanto, olha, para mim foi uma novidade, eu acredito que para muita gente também, daqui do Edwin. Agora que dizes. Desconfiava. Pronto, é isso. Era a minha notícia. Notícias estou. Bem, Muito bom. Então, Zé, vamos lá ao que interessa. está na altura do... Então qual foi o estudo que fizeste de campo? Onde é que tu andaste? Quais foram as tuas andanças do metal? Exatamente. O Zé, eu e o Mike ficamos no campus, nos laboratórios, e mandámos o Zé investigar. É isso, pessoal. Depois deste noticiário metaleiro, está na hora de irmos para o nosso tema A3. O que é que escolhemos para hoje? Hoje vamos iniciar uma nova série de episódios de AMP, que é episódios em que relembramos concertos que nos marcam, concertos marcantes. Zé, Nuno e Mike, e se calhar outras pessoas podem vir aqui ao AMP dar o seu concerto marcante. Tony Carreira, São Joaninas em 2015. Isso não interessa, cada um marca de qualquer forma. O que é que vamos falar aqui hoje? Daquilo que se tocou, não é? De um concerto em especial que eu fui nestas férias. E é isso, não é? Acho que está na hora de eu... Revela isso que eu estou cheio de vontade de saber. É isso, As honras. Exatamente, o Mike, o Zé foi para quem não sabe, o Zé foi a Rammstein e a Pantera, e o Mike está aqui todo doidão para saber como é que foi os Rammstein. Queres saber cenas? Nós temos um grupo, obviamente nós falamos por WhatsApp, e o Zé queria contar cenas, e não conto cenas, vamos contar isto no episódio. Eu acho vou contar aqui, foi a Rammstein e foi a Pantera, mas hoje vamos falar mais dos Pantera, que foi realmente o que me marcou mais, e é aquele que eu realmente fazia mais questão em ir. Mas é o que o público pede. Vamos começar já por aí. Vou falar da minha história, como é que arranjei este bilhete para o concerto. Não, vocês sentem-se que esta história é boa. Como diria o brasileiro, senta que vem historinha. Olha, esta é boa. Isto são dicas importantes para a vida. Para a vida. Ora bem, dicas matrimoniais vai Zé. Conselho marital. É isto que vai acontecer. Então, o que é que toda a gente sabe que boa música é universal. Toda a gente sabe, não é? Mas só que há pessoal que gosta mais de um estilo e outro pessoal que gosta de outro, não é? Para uns, um estilo apaixona, para outros, um estilo massacra. Pronto. Eu gosto de Pantera, não é? Sempre gostei de Pantera. Essa introdução está a ser melhor para um conselho matrimonial. Gostei de Pantera, adoro, não é? O Dimebag, guitarrista. Deixa-me adivinhar quem é que não gosta de Pantera. A minha querida esposa, nem tanto. Não entra bem. Não! Pensei que. Pelo da história parecia que ela adorava. E tu casaste com isso? Casaste com essa esposa? Digo já que não foi este programa. Isto não foi programado. Este plano maquiavélico. Mas podia ter sido. Não foi. Então, durante umas semanas, o que é que acontecia? Eu cada vez que ia buscar ao trabalho, o que é que estava a dar no carro? Pantera. Sempre Pantera. Walk, Cowboys from Hell, tudo. Estava sempre a dar... E ele estava no carro, pronto. E eu, o Cycle Holidays para recordar as férias pessoais. Baixava o som, pronto, não sei o quê. Não é? Eu só baixar para o 1. Acabou por massacrar ali um bocadinho. Então o que é que aquela mente brilhante fez? O que é que ela fez?
comprou uma prenda de anos antecipada e essa prenda de anos era o quê? Era o bilhete para fazer os Pantera. E pronto. Mas meteu uma condição. A condição foi que não podia mais ouvir Pantera no carro. O quê? É justo. Pá. É justo. Ok, É tipo ok. de cláusula marital, não é? Ok. Portanto, Onde é que se assina? Onde é que se assina? Assina aí. Isso é aqueles acordos pré-nupciais, né? Neste caso é pós-nupciais. Acordo. Pois, maravilha, É isto, pá. pessoal. Maravilha. Entretanto, o Zé já foi à agenda e já viu todos os concertos. Vai fazer outra vez. E vai pondo no carro a dar para ver se a coisa Outra cai. vez. Mas é isso, pessoal. Ah, Foi pá, giro, é ouro. foi bonito. Eu ri bastante. E É adorei. ouro. Foi uma bela prenda. E aqui estou para falar dela. Eu acho que eu ensino engraçado. excelente. Vocês têm que tentar isto. O máximo que pode acontecer Ou seja, é ela. Tipo, É divórcio. é o máximo. Não. Pode começar por partir o rádio do carro, mas, mas a sério, agora imagina-se o quanto ela sofreu para acabar. Semanas intensas. Foram semanas. Todos os jogos. Não, todos os jogos não. Era só uma viagem para casa. Mas pronto, há pessoas que incomodam. Outras não. Exato. Ai. Opa, e como é que foi o concerto? Conta lá, como é que Então, foi? Aquilo a que horas é que foi? Era de então, dia, era de para noite? já, o dia Foi de fácil concerto. estacionar? O dia de concerto e a localização. O concerto foi inserido num festival que se chama Evil Live Fest. Primeira coisa curiosa, Evil, para já, Evil lido. Se lês Evil, ao contrário, é live. Aqui está. Às tantas era live, mas tinha um espelho no meio. Evil. E depois, a outra coisa que me lembra sempre deste Evil Live Fest é o Dr. Evil, do Austin Powers. Lembra-me sempre do Mini-Me. Ou seja, vocês estavam todos assim antes de. O Evil Fest veio substituir o Voa Heavy Rock Festival. Este ano não houve, então os gajos vieram substituir. E pelo menos neste ano de 2023. Aliás, o Voa Heavy Rock Festival já era tipo uma espécie de franchising do Voa, Vagos Metal Fest original. Este foi em Lisboa, foi na Altice Arena, anteriormente chamado Mel Arena, anteriormente chamado Pavilhão Atlântico. Pavilhão Atlântico. Não sei se anteriormente chamavam outra coisa, mas pelo menos estes três nomes é que é. Eu ainda chamo isso Pavilhão Atlântico, porque eu sou eu acho que se chama Pavilhão Atlântico. Também eu. Diga-se passagem, Estamos a ficar velhos. é famoso pela sua acústica de som que não é grande espingarda. É uma porcaria. Merda. Há muitas pessoas que dizem que é uma grande merda. Mas pronto. Mas também num festival de música o som é o que menos interessa. Exato. Interessa é a cerveja. Cerveja é mochada, é isso. Mas tu vais lá ouvir música ou quê? Quem vai a Rammstein é mais isso. Quem vai a Rammstein é mais pelo espetáculo do que pela música. Mas olha que havia muita malta no concerto de Rammstein. Muito, não é? Que conhecia as letras a fundo mesmo. Sim. Eu estava a achar muito estranho o pessoal à minha frente conhecer todas as músicas do princípio ao fim. Mas depois eu percebi que eles já eram mesmo alemães. Eles sabiam aquilo. A cena era a turma de germânicas da faculdade de letras de... Mas não era tipo... Não 3 ou 4, eram tipo montes. Era a turma de germânicas. O Zé não achou estranho eles serem altos e louros. Exatamente. E uns chapéus. Estes portugueses, pá, estes tugas, com sandálias e meia, estes tugas, meu. Que zona de país é que eles são altos e louros desta maneira, pá? Traz Ainda por cima, sabe? Não, eram Traz montes. Tentaram falar comigo em inglês, claro, não é? Em alemão, mas em inglês, a dizer o que é que o gajo disse? O gajo disse-me que era. O gajo disse qualquer coisa do Benfica. Disse-me qualquer coisa do Benfica. Claro. Eu sou de Sporting. Mas eu respondi assim: not like that. Not like that. Eu provavelmente estava a dizer que era do. Eu sei o que é que eu disse. Eu sei o que é que o gajo disse perfeitamente, porque eu sou fluente em alemão e à distância. Portanto, ele disse que ele virou-se para o Zé e disse: eu estou aqui a ver Rammstein, mas não estou bem a ver Rammstein. Eu estou a fazer uma tour
pelos estádios portugueses, porque eu sou fã do Bayern de Munique e estou a fazer uma tour pelos estádios portugueses em que o Bayern já deu 7 e 8 zeros na boca às equipas. Ele começou pelo Benfica, a seguir vai ao Alvalade e depois já de acabar lá no Portugal. Eu gostei da conversa. Not my club. Epá, eu curti a cena, Zé. Mas ó, Não entres por aí. mas reparaste, Não entres por aí. mas ó Mike, reparaste, não sei se reparaste. Não sei se reparaste a coragem do Zé. O Zé cortou conversa e foi um pouco estúpido até com um possível skinhead. Ou não? O gajo era alto e careca e... Era possível. Não, era. Por acaso era. Agora que dizes, eu acho que eram 2 ou 3 já carecas. Pronto, lá está. Neonazis. Viste uma svástica? Só faltou dizeres I don't like Hitler. Aí pronto, matavas aquilo tudo. Coitados. Até Mas o gajo tem uma camisa muito gira dos Rammstein, que era em alemão, pronto, que eu não sei o que é que era. Depois tive que ver o que é que era, mas já não me lembro o que é que era também. Mas dizia Führer. Então o que é que era? Era alguns lideram, não, alguns seguem, atrás dizia alguns seguem, e à frente dizia alguns lideram. Por acaso estava muito giro, tipo em alemão. Mas pronto, voltando, o que é que a gente estava a falar? Então, Altice Serena. A gente estava a tentar falar de Pantera e ainda nunca conseguiu. Ainda não conseguimos falar de Pantera. A qualidade de som não era melhor. Não é a melhor, já sabemos. Mas também, eu acho que às vezes há pessoal que vai tipo no meio da carneirada. Ok, a qualidade de som na Altice Arena não é boa porque este disse não era, porque este disse não era, porque este disse não era, então não é. Mas às vezes também, tipo sabes isso melhor que eu, Mike, há os técnicos de som, Sim. há os instrumentos, há quem toca nos instrumentos, há muitas condicionantes para além da acústica da sala. Eu vi o concerto de Iron Maiden no Pavilhão Atlântico e foi ótimo. O som foi ótimo. Mas depois vi montes de coisas e o Superbox Super Rock foi uma edição que era horrível. Depende do sítio onde é que tu estás. Exatamente, era isso mesmo. Exatamente. Eu estando lá à frente, ouvias muito bem. Ouvia bem e ouvia mal, estás a ver? Há coisas que tu não ouves tão bem. Claro. É tanto som aqui que não ouves tão bem. Pois estava a dizer que ali à frente tu não ouves nada. É só porrada. É só porrada. Mas pronto, outra coisa, outro facto deste concerto é que foi uma quinta-feira. Que, diga-se passagem, é dia de trabalho para muito boa gente. Pois. E agora coloca-se aqui a questão. O que é que se diz no trabalho quando há um concerto? O que é que se diz? Estou mal, estou doente. Tenho diarreia. Diz-me o que é que disseste. Tenho diarreia. Acho que é a única. Diz-me o que é que disseste. Estou doente? Os filhos estão doentes? Tenho diarreia. Ninguém te diz para vir trabalhar se disseste que tens diarreia. Vais dizer a alguém para vir trabalhar com diarreia. É uma crueldade. Mas por acaso... O meu patrão diz, mas tu levas muito tempo, qual é o período entre evacuações? entre contrações. E se disser que é meia hora, diz, então vem, que em meia hora ainda consegues ver 2 e-mails. É que se disser, já tem gripe ou gastroenterite, ele diz, bem, mas ficas aí na secretária, tens gripe, está-se bem. Agora a diarreia, a malta tem mais dificuldade. Tem que ser uma coisa assim mais... Tem que ser explosivo. Por acaso, eu saí um pouco mais cedo. Tive de sair para buscar os meus filhos na escola. Exato. Mas, entretanto, depois troquei com a mãe e fui direto para mas pronto, o que é que... Eu troquei com a mãe que disse, vai. A mãe disse, vai, que nem vai, mas põe Britney Spears nesta merda deste carro. Já não posso com isso. Depois andei a pensar nisso. Até porque há pouco tempo também veio os Red Hot Chili Peppers de Portugal e eles tocaram também uma quinta-feira. O que é que eu acho? É que as bandas em Portugal, as grandes bandas em Portugal, a maior parte das grandes bandas tocam em Portugal à quinta-feira ou à sexta-feira, porque para já deve ser mais barato tocarem à quinta-feira do que ao na domingo, quinta-feira, de certeza. Na quinta-feira, de certeza. É como aos casamentos. Não, mas é que é mesmo. E depois, estava a pensar, os Pantera saíram daqui e foram para o Resurrection. Pois, é isso mesmo. Os Red Hot saíram daqui foram para o Mad Cool Fest em Madrid, em Espanha.
É para a Espanha, tem mais público. Não, e há uma coisa interessante, porque neste caso Portugal está na cauda da Europa. E uma coisa é, os membros das bandas andam de avião. Ótimo. Mas os equipamentos não andam de avião. Pois. Olha para os Rammstein, aquilo eram para aí 20 caminhões de tiro de Pô. equipamento. Aquilo anda por terra. Brutal. Então, se tu imagina, tu tens um concerto em França e depois tens outro em Portugal e depois tens outro na Áustria. Tu não vais a Portugal fazer a rotunda e voltas para trás. Claro, tem que começar a... Eu tenho que programar isto muito bem. Sim, Okay, à mesmo quinta-feira estou em Portugal, para a sexta está em Espanha, Sim. para não sei o que. Os festivais devem estar coordenados nesse sentido, não é? Pois, mas os nossos ficam sempre tipo. Ficam primeiro. Também tem menos público, pá. Em Madrid deve haver É muito isso, mais. também há muito isso. O mercado para cada mercado banda manda. também manda, não é? Yeah. E como é que foi Mas o concerto? Conta lá. Como é que eles abriram o concerto dos Pantera? Eu tenho muita curiosidade. Como é que eles abriram? Vou começar do início, não é? Portanto, Sim, claro. Para já, a Altice Arena, quando cheguei lá, uma coisa curiosa que tem lá é que aquilo tem posters de diferentes concertos. E tinha lá um dos Megadeth, Dave Mustaine de um lado, do outro lado, dos Metal, do James. Claro. Um de cada lado. Depois cheguei cedo, não é? E entrei logo, só que não fui logo para baixo, porque já cheguei a meio do Mammoth. A meio quer dizer, a meio de um concerto da Mammoth do WBH é tipo a terceira música, isso já é o meio. Okay. Só tocou 5 músicas. Mas o gajo toca muito bem, foi muito fixe. E se calhar vou falar aqui um bocadinho das bandas que antes de chegar aos Pantera, também são só. Do que tu conseguiste ouvir enquanto furavas para tentar chegar à frente. Foi. Então, pronto, estava lá em cima, vi os Mammoth. Foste batendo nas pessoas. Apanhei um gajo espanhol e disse: isto. Sim, estão mesmo a terminar. E eu, ok. Um gajo espanhol, e eu, ok. Vi lá com ele, sentado. Eu já respondeu: Not back home. Não. Vai lá para a tua casinha. Aqui falas português. Vai para a tua terra, pá. Vocês já repararam que eu via um português que fosse? O gajo estava lá sozinho na cadeira a ver os Mammoth. Eu acho que o Zé foi o único português que fez os dois concertos. Acho que o Zé foi a Madrid e não percebeu. Porque eras um português, mas se calhar não estavas em Portugal, se calhar isso não foi no Altice Arena. Não, no Altice Arena. Olha, depois os gajos têm um cronómetro, é engraçado que os gajos têm as atuações são tão pequenas, até chegar aos Pantera, assim. Os gajos têm um cronómetro ao lado, tipo 29 minutos, 28 minutos, tipo, para os gajos não podem, é tipo para cronometrar a atuação. Ok. Depois veio os Vended, eu cheguei e depois fui para a plateia, cá em baixo, não é? Como é que se diz? Cá em baixo. Para a plateia? Plateia, não é? Sim. Não é no palco, não é nas cadeiras, cá em baixo, onde eu fiquei. Só que eu fui para o lado esquerdo do palco. Mas depois eu já tinha visto uns vídeos dos Pantera com o Zé Coelho. Claro, está do outro lado. O gajo está do lado direito. Mas eu já estava lá à frente. Tive que voltar tudo para trás, passar a mesa de som e ir para o outro lado. Fiquei um bocado atrás, não é? Depois foi os Vended, também tocaram. Os Vended é uma banda do filho do Corey Taylor. Boa. O gajo gostava de beber água como o Triple H. Bebia água, cuspia. Assim, pronto. Abanava muito o capacete, mas era careca. Meteu-me um bocado de impressão. Este gajo vai ter aqui algum torcicolo terceiro. Realmente faz bastante. Fazia muito movimento com o pescoço. Uma música que me puxasse. Mas que onde é que é? É assim, thrash metal? É muita. Não, é tipo o Slipknot. Ok. É tipo a banda do pai. Ok. É muita mochada. É tipo um appetizer. Um appetizer para o Slipknot, que é o que deu no dia a seguir. Ok. Depois deu uma grande banda porreira, que era o Elegant Weapons. Que é do Richie Faulkner. Muito fixe. O gajo tem um cabelo louro, imaculado, acetinado. É tipo... ao contrário do seu coração. Não é imaculado. Epá, essa foi boa. Eu pensei que era louro. Era só louro. Eu não sei que é.
Mas a barba Agora, dele pronto. também, barba lourinha também, muito fixe. O gajo, alto estilo, problema, estava do outro lado do palco. E lá foste tu outra vez. Não. Eu disse, não. Deixa-me só dizer uma cena que não sei se te lembras. Quando a gente começou com o AMP, das primeiras pessoas que na altura quando a gente criou o O gajo Instagram, foi lá fazer. o gajo foi lá e fez um like num story É, nosso. Na altura foi quase como um adolescente que veio. Ok. Continuando. Quer dizer, agora a gente vai jantar à casa do Lares e essas coisas, é o normal. Exatamente, agora já não é a mesma coisa. Agora já é tudo normal. Mas é isso. Aliás, quem era? Foi o Trujillo, não foi? Que hoje ia fazer uma paella e ficou mais chateado porque a gente não. É verdade. A gente disse, pá, temos que gravar. Exato, tinha coisas para fazer. Cenas para fazer. Roberto. Roberto. Para já ficou chateado e disse: eu sou o Vesca Marisco. E o gajo disse: desculpas. Depois. Lá está ele a inventar cenas. Agora quando eu vi que a gente vai ter que a gente teve a gravar isto, vai ser uma. Também estás sempre a jogar a carta da alergia da Marisco, quer dizer. Já chega, Nuno, inventa outra coisa, pá. Se calhar tem que começar a usar outra. Já que o Dave Mustaine foi a mesma coisa. Exatamente. Na altura ia correndo mal também. Mas pronto, fica para outro episódio. Ouçam estes Elegant Weapons. Pois sim, não conheço. O vocalista é chileno. Mais um. Ok. Já tínhamos o Araya, agora temos o. Por acaso não lembro o nome dele. Passou-me vibes tipo Ronnie James Dio. Mas também muito fixe. Gostei muito bastante dos Elegant Weapons. Depois tivemos Soulfly. E Soulfly, já tive. Aparece-me o Max Cavalera em modo vezes 2. Vezes Max Cavalera vezes 2. Muita picanha o homem deve ter comido nestes últimos tempos. Estava mesmo. Estava na fadinha, sei lá. Depois ele queria a Mochada, queria Wall of Death. Coisas boas de concerto foi que tocaram o Chaos AD. Quando começou o som do batimento do coração, excelente, óbvio, maluco, não é? O filho dele estava na bateria, o Zion. Até deu mais. É uma música. Aliás, o batimento do coração era do filho. É do Zion, exatamente. O Zion, ao contrário do pai, é magriço como um caniço. O pai também era, portanto. O pai também era, portanto. Isto é inversamente proporcional à quantidade de picanha e porcarias que tu consomes, portanto, depende. Exatamente. Dá-lhe tempo. É um gráfico versus tempo. Também é assim, na bateria ele sempre consegue queimar mais calorias. O gráfico é picanha versus tempo. Mas Cavaleiro é sepultura. Quando eu tocou essa, malta. É isso. Pois, é que eu acho que ele, quer dizer, eu não sou muito fã de Soulfly. Eu entendo a onda e entendo. Quer dizer, também sai ali um bocadinho da época do Roots e entra no Soulfly, não é? Sim, tem alguns sons. É como a evolução daquilo, mas eu sinceramente acho que o Chaos AD é a melhor época dos Sepultura, porque conseguem ali qualquer coisa extraordinária e fora da caixa, completamente fora da caixa. Mas a malta respeita muito o Max Cavalera. Do lado, de repente está lá o WVH, não é? O Van Halen, pronto, o filho do Van Halen. E o Anselmo, Phil Anselmo. Estão lá a assistir ao concerto. Sim. E o Cavalera no sotaque brasileiro. Está aqui o filho do Van Halen. Do Van Halen está aqui, rapaz. Assim, o gajo assim, tipo orgulhoso. Assim. Yeah. Mas foi giro. O gajo diz uma cena curiosa, que os Soulfly, em parte, nasceram em Portugal. Ou seja, que eu não percebi muito bem, porque no concerto de Soulfly é mesmo mochada. Então tu estás sempre a levar com o pessoal na cabeça, a desviar-se de um lado e do outro. Mas o gajo estava a dizer que ou era a capa do primeiro álbum, ou era a produção do primeiro álbum, que foi feita em Portugal. Ok. Isso ele disse que, e depois, entretanto, levaste com um pé e não conseguiste perceber o resto da frase. Não percebi muito bem. Mas pronto, Boa. Muito fixe. Tocaram um novo estilo de metal, que é o reggae metal, com o era o que faltava. Stand up for your rights. Eu gostei dessa, eu gostei. Foi uma das que eu gostei mais do concerto do Soulfly.
Gostei também. Pronto. Depois vieram, temos quase a chegar aos Pantera, os Alter Bridge. Os Alter Bridge, Ei. com Esse eu gostava de ter visto. Pois. muito giro, mas aí vê-se logo a diferença de público. Do que é um público gosta e do que é que outro público gosta. Sim, Porque, sim. para já, ficas mais à vontade. Ficas à vontade, tipo no concerto de Alter Bridge. Não tens pessoal a encostar-te a ti, nem nada, nem à mochada, nem nada. Excelente, tipo nosso, aquilo que a gente gosta. É pessoal que gosta de ouvir música, basicamente. Depois, tens o Tremonti. O Tremonti, para já, está sempre com cara de mal. Eu vejo o concerto inteiro assim, é impressionante. Mas este homem está sempre Está chateado. focado, tipo, É vou que- tocar este sol, vou tocar este riff, caralho, vou tocar Eu não isto. queria estar ali, eu tenho coisas para fazer, meu. Detestas esta guitarra, pá! Detestas esta guitarra! Eu não afinaram para Red Mall, que cena. Está sempre contrariado. Mas o gajo toca muito. O gajo. Depois toca, é ótimo. Falar nisso, os Creed vão voltar, parece que vão voltar aí. Oh my god, Estava aí a juntar, estavam aí a dizer qualquer coisa. com aquele vocalista marado. O gajo tinha um sticker, eu até fiz zoom com o telemóvel, um sticker do Dimebag. Yeah. E ao que parece, E o mouse? Espera. O Tremonti tinha este Peço sticker na desculpa. guitarra. Tinha este sticker do Dimebag, porque ele já é grande fã do Dimebag. E depois fui ver a história à volta. O Rex, dos Pantera, houve uma altura, isto é contado pelo Tremonti, houve uma altura que ele fez um convite, mais ou menos convite, para o Tremonti. Disse assim, olha, os Pantera estão a pensar a regressar. Não queres também, não queres juntar, fazer a guitarra do Dimebag? E ele disse que não. O Tremonti disse que não, porque achava que alguém para aquela posição tinha que ser uma pessoa com muito carisma e não queria entrar nas botas do Dimebag. Tipo o Zé Clark. E pronto, e verdade ou não, no concerto de Pantera, em que juntou membros de outras bandas em palco, o Tremonti não estava lá. Mas pronto, enfim, espetacular, grande Tremonti. Mas é verdade, tu consegues imaginar alguém que consiga entrar que não seja o Zac Wild? É que é mesmo. Eu acho que é difícil encontrar. Se Yeah. aquilo não é a escolha perfeita, É que eu quase. não imagino. Ou seja, não é que mais ninguém conseguisse tocar aquilo. Acho que há centenas de guitarristas, até putos que conseguem com tocar. estilo, Mas é isso. com a envolvência com o público, com Yeah. os O estilo status é. de herói, não é? Exatamente. Não é fácil encontrar É alguém. que é isso. Tinha que ser um ícone, não podia ser uma coisa menos. Tinha que ser alguém que já é mais por si. Não é mais, mas já por si tem o seu nome, não é? Realmente, no outro dia estava a pensar. O estilo em palco. Eu só penso, eu consigo imaginar o Chris ao vivo. Se eu fosse vivo, claro. Eu não sei se. Já votaste. Mas não sei. Na altura. O Chris Oliva é mais suplesse, mais clássico, mais. Não é. O Zé Clark e o Dimebag é mais. São agressivos. É caos. É caos. É power. Sim. Por exemplo, o Oliva era mais suplesse, é mais tal do sol, faz uns solos mais diferentes. Também tens razão. Exato, é que não é pela técnica, porque acho que pela técnica há muitíssimos guitarristas que podiam fazer aquilo mais e não interessa. Mas, por exemplo, eu não imagino um Steve Vai, que é um grande guitarrista, a fazer isso. Está nesse sítio. O Zé que tem técnica. Não, mas o Zé tem técnica, mas há uma coisa que o Zé que tem, claro que tem. ou que ele não tem, que é pedes ao Zé Quadro para tocar um solo com sentimento, ou assim, com mais blues, ou assim, e aquilo é um bocado da criptonite dele. O gajo já. Sim. O gajo quer é rasgar. Não é. Ele também toca com sentimento, faz grandes solos. No Ozzy tem solos espetaculares. Tem solos espetaculares. Mas quando ele faz solos tipo a rasgar com tudo, é o mundo dele. Aliás, eu lembro-me que tu mandaste um videozinho do Zé Qual a fazer um solo. E eu olhava para as mãos dele e eu acho que este gajo dá tanto medo à guitarra que a guitarra toca sozinho, porque aquela mão fazia assim e só saía uma nota. Eu, como é que é possível? Só sai uma nota e o gajo a bater naquela merda toda. Eu acho que a guitarra é que tipo, está bem, é o que tu quiseres, toca a tua nota. Ele tinha uma guitarra à Dimebag, não era? Ele tinha duas guitarras. Ele usou duas guitarras nestas. Uma que é a que ele está a usar agora sempre no concerto de Pantera, que
é tipo a guitarra do Dimebag com o raio. Mas com a cena dele, não é? Não, Exatamente. Ah, não é essa. Não? que ele usa, não, é só com o raio. É azul, tipo, Aham. aquele raio com Sim, aquele azul. O Dimebag usava. aquela cor mais roxa. Aham. E depois ele aí sacou a sua, que é no estilo do Dimebag, e já com tipo Com a roda bullseye. dele, não é? Com a cena dele. Yeah. Bullseye, mas vermelha. Epá, Já vi, tipo já aquele vi. vermelho tinto. Sim, Linda. já vi, é muita gira, é muita gira. Yeah. Mas é isso. Olha, mas Sim, então conta lá. voltando aos Alter Bridge, o Miles canta tanto. O Miles O canta. Mouse canta, e toca também, não é? O gajo parece também é guitarrista. Daquelas bandas todas que tocaram, claramente era a pessoa que sabia cantar. Pronto. E a empatia que eu tenho com o público, não é? Linda, O linda. gajo. Havia uma senhora ao meu lado, que eu digo, devia ter para aí 50, 55, 60 anos. Para aí. E o que é que ela estava? Ela estava comigo, para aí, não era ao meu lado, mas mais ou menos ali, desde o início, que eu estava lá. Qual era o concerto que ela queria ver? O dos É, que interessante. Então ela conseguiu, como eu, não é? Estávamos ali a tentar ir, cada vez ir mais para a frente. No concerto dos Alter Bridge, ela passou mesmo para a frente. O que é que ela fez? Ela adorava o Miles. Então fazia tipo, estava sempre a olhar para ele, tipo, fazer vídeos, não sei o quê. Estava sempre em contato visual com ele. E o gajo, há uma altura que ele olha para ela e tipo, parece que tipo, faz assim. Esta música é para ti, eu não sei o quê. Muito fixe. Muito simpático. O Miles, eu também estava um bocadinho. Eu gostava muito. Pantera é outra coisa, não é? Nem que seja pelo toda a história e tudo. Mas bem, eu é uma banda que eu gostava muito. Mais pelo Miles. Eu gosto muito do Drummond e tudo, mas o Miles para mim o gajo é um músico completo. Pá. Eu adoro a voz do gajo. Coisas que o gajo fez lá. Já o gajo está noutra dieta com o Max Cavalera. O Max Cavalera está na Sim, vida. o Miles se puser de bate não se vê, não é? O gajo se puser de bate não se vê. É para manter a voz fininha. Não. O gajo estava. O gajo tem a voz até bem rouquinha. Mas com o estilo do caraças, lá. Depois estava o gajo a dizer que o alinhamento dele, a posição, o gajo disse, nós estamos aqui no meio entre os Soulfly e os Pantera, duas das maiores bandas que dão espetáculos ao vivo com mais power, com mais energia. Né? Claro. Nós estamos aqui no meio, vamos fazer o nosso melhor. E depois quando acabou o gajo disse mesmo, obrigado, porque realmente vocês passaram esta energia, porque o pessoal que estava lá notou-se que o pessoal da Mochada saiu todo. Sim. Mas o pessoal que queria ver Alter Bridge ficou lá. E cantava as músicas e... Altamente. Mas Alter Bridge já toca mais de 5 músicas, não? Não. Estas últimas, os Soulfly, os Alter Bridge e os Pantera tocaram, sei lá. Não, os Pantera foi os que tocaram mais. Mas os Alter Bridge e os Soulfly, talvez 45 minutos cada um. Fixe, pá. É um bom. Fixe. E o Metalingus? Foi mais. Metalingus, lindo. Parecia que estava a ver o Edge entrar. Adorei essa. Acaba a inserção de bateria. O gajo estava lá a fazer um spear violão lindo. Os gajos também têm uma música que é a Blackbird. A Blackbird tem um solo, caraças. Linda. Mas o que é que o gajo toca no início? A Blackbird dos Beatles. Pois, estava a pensar nisso. Lindo. Foi um momento mesmo espetacular. O gajo a fazer eles tocaram alguma balada. Eles têm a In Loving Memory, Watch Over You. Não me lembro bem da setlist, mas tocaram. Eu quando usava som de telemóvel, que eu entretanto habituei-me a não usar som de telemóvel. Mas ninguém usa som de telemóvel. Exatamente, mas eu quando usava som de telemóvel, a minha música era o Watch Over You de Alter Bridge. Espetacular. Mas o gajo também toca muito. O gajo está a aprender com os teclados, o gajo também, solzinhos ali. Não, eu sempre vi que eu lembro-me que os Alter Bridge, eu acompanho Alter Bridge desde o primeiro álbum. E aos já no segundo álbum, eu lembro de uma entrevista com eles e já, acho que era o Tremonti que dizia: vocês têm que ver, para quem não conhece Alter Bridge ao vivo, vocês têm que ver porque vocês pensam que o Miles é só voz, mas o Miles é um excelente guitarrista. E a verdade é que ele tem álbuns a solo e tudo.
Mas o gajo é um espetáculo. Eu gosto muito da voz dele e Adorei, vocês, adorei esse não sei se vocês já ouviram os Alter Bridge têm dois álbuns ao vivo, que é o Live at Wembley e o Live at Amsterdam. Não. E Tem que ouvir. são dois grandes concertos. Vou ouvir, por acaso não conheço. Eu não conheço muito Alter Bridge, mas. O Miles, eu não sei se ele fez o mesmo em Lisboa, mas ele tem uma capacidade de. Para quem conhece bem a versão de estúdio, ele tem uma capacidade de improvisar. Não, o que o gajo fazia com o público, ele parecia pronto, com as devidas distâncias, o Freddie Mercury, mas aquela parte em que ele começa tipo, agora esta parte do público a cantar, agora é esta, agora o meio, agora é esta, agora aquela. Lindo, lindo, tipo uma harmonia. Altamente. Eu, nestes 3 concertos, eu adorei Pantera. Adorei mais o Zakk Wylde até do que Pantera. Foi realmente aquilo que eu queria ver. Mas das bandas, não sei, entre os Pantera e os Alter Bridge estão as duas que eu gostei mais de ver. E a seguir, Elegant Weapons. Mesmo antes de Soulfly e os Vended e Mammoth WVH também não deu para ver grande coisa. Ali e depois. Mas pronto. E como é que é o filme? O filme é um filme. É impressionante. É impressionante que é capaz de ser a banda que a gente inventa mais cenas dos nomes dele. Já foi o Vinyl Paul e o Phil Anselmo. O Phil Anselmo e eu acho que houve uma que a gente disse qualquer coisa do Dimebag Barrel ou qualquer coisa assim. Portanto, só falta o Rex. É o Rex e o Max. O Flex. É o Flex. Aí, o filme Anselmo. Tá bom. O filme Anselmo. Para já. Assim, eu conheci pessoal. Eu tinha pessoal conhecido no concerto. Só que a cena de estes concertos com pessoal conhecido, que não é realmente. É teu pessoal conhecido, mas não é teu amigo pessoal, estás a ver? É só conhecido. Às vezes torna chato, porque é pessoal que. Eu, pelo menos daqueles que eu conheci que estavam lá, é pessoal que gosta de beber cerveja, gosta mais da machada, gosta mais disso. E eu disse: não, eu quero ver esta banda, quero ver isto, quero ver aquilo, então eu vou sozinho para aqui. Então, pronto, consegui chegar à barreira, mesmo lá à frente, mesmo tipo, mais à frente que aquilo era impossível. Não é mesmo. Então, cai um grande pano dos Pantera. Um pano enorme, ficou tipo a 2 palmos da minha cara, que era para os gajos. Todas as outras bandas, eles mudavam as coisas com o palco à mostra. Os Pantera não. Estava tudo tapado para ninguém ver o que é que estava lá. De vez em quando ouvia-se o Zakk na guitarra, parecia-me ser o Zakk na guitarra e tal, pelo menos podia ser ou não, mas pelo menos parecia. E depois acontece uma cena que para mim pessoalmente foi um momento alto da noite. Que foi ainda antes de começar o concerto, ou seja, foi. Então, o que é que acontece? Estou eu distraído, a olhar para o pano, né? Tipo, estava um gajo lá a segurar o pano e olhar para ele. E aparece o Zakk Wylde vindo daquele lado, com um E-Man à frente e com o seu telemóvel atrás, tipo, por lá fora eu. E pá, eu fiquei tipo. Então, qual é que foi a minha reação? Foi, tipo, o gajo estava a vir, foi tocar nele. Tipo, o gajo estava a passar por mim, eu toquei no braço dele. Felputo, sei lá. Pá, mas a cena de tocar nele, e é aqui que entra um bocado do que a gente falou nisso, a metafísica. A metafísica, que é tocar num Deus. Para mim foi quase como tocar num Deus. Quando tu tocas em alguém que só estás habituado a ver, nunca, tipo, não está ao teu lado, é diferente, pá. É uma sensação mesmo, não sei explicar, é mesmo um bocado filosófico mesmo. Tocar num coisa. Depois o gajo foi para lá, não é? Cumprimentou as pessoas. Quando veio para cá já estava preparado. Mão no ar, ou Wi-Fi, telemóvel para. O gajo, Wi-Fi. A rapariga que estava ao meu lado até começou a olhar assim para a mão. Nunca, não lavou mais a mão. Mas e então, porquê que o gajo levava um E-Man? Acho que o gajo faz isso em todos os concertos. É tipo a cena dele de interagir com o público. E-Man. Vai gravando, é fazer umas piadas. Acho que era o E-Man. Acho que era o E-Man. Se calhar era uma Barbie, um gajo nem sabe. Não, pareceu-me pareceu um E-Man. Mas pronto, é aquilo que a gente estava a dizer. O Zakk não é um dos membros originais do Pantera. Aliás, o Phil Anselmo também não é? Mas quem é um dos membros originais? O único é o Rex. Mas se há alguém que podia meter-se naquelas botas, acho que ele foi a escolha. Até pela relação que ele tinha com o Dimebag, que segundo consta era quase irmãos, não é?
Hum. Muito porreiro. E depois aquilo, como é que eles começaram? Como é que eles abriram o concerto? Os gajos Deve ser, pá, deve ter sido lindo. estava lá à frente, não é? Sim. Tinha esperança em agarrar uma palheta. Fiquei ali à frente, tinha esperança em agarrar uma palheta, não agarrei nenhuma. Caíram montes à minha frente, eu apontava, dizia, esta é minha. O segurança ia lá, dizia, houve um segurança que até disse, a próxima é tua. Nunca mais apareceu lá. Mas nunca mais apanhei a palheta. Os gajos começaram com a New Level e a Mouth for War. Aí, a bela. Muito top. Mesmo. E aí já se viu a mudança de público. Porque neste concerto, para já quando cheguei à Altice Arena, começas logo a ver muitos Phil Anselmos wannabes. O que é o Phil Anselmo wannabe? É alguém que está de t-shirt e está de calções de cargos. Sabes aqueles que têm aqueles bolsos de lado? Isto é Phil Anselmo. É Phil Anselmo. É todo o final dos 90. O gajo estava descalço, Phil Anselmo, mas o gajo, diga-se, o gajo comanda um público também. O gajo é impressionante. Estava descalço, alguém atirou-lhe um sapato, o gajo pegou no sapato e não sei o quê. Muito fixe, pá. Gostei muito da interação que o gajo fez com o público. A voz dele, por acaso, até está, pensei que tivesse mais. Também é como eu estava a dizer. Eu estando ali naquela posição, às vezes ouves e não ouves tão bem. O que eu tenho ouvido, ele está bem, está em forma, pá. É o que é impressionante com a idade que ele tem. E o estilo de música, não é? Gostei muito. Os gajos tocaram a Suicide Note Parte 2 também. Tocaram a This Love. Altamente. Muito fixe. Mas pronto, o Zac E as clássicas, não é? Sim. No final tocaram a Walk e a Cowboys também. O Zac à minha frente. E o Cemetery Gates? O Cemetery Gates não tocaram. O Cemetery Gates tocaram, passou uma tape, não é? Uma música por trás, com os vídeos do Dimebag e o Zac Wild a tocar um bocadinho lá, mas não foi nada de. Os gajos tocaram, foi a Planet Caravan. Altamente. É aí que fizeram homenagem ao Dimebag e ao vinil. Meteram lá uma mesa, parecia com aqueles shots. Ao vinil. Ao vinil pop. Meteram uma mesa com aqueles shots que já não me lembro do nome deles e tocaram a Cemetery Gates e também. Jägermeister ou qualquer coisa assim. Não sei, o gajo tem um nome qualquer que. Sim, eles tinham uma bilha, não era? Era muito fixe. Charlie Banante também à frente com duas tarolas. Era isso que eu ia perguntar. Charlie Banante está. Tocou muito. Né? É mesmo. Okay. Dá um ritmo. Pronto, as músicas dos Pantera assim o exigem, não é? Mas o gajo, mesmo quando ele vai para esta homenagem que os gajos fizeram, só ali naquelas tarolazinhas que o gajo está ali, muito fixe. E o Zac tenta puxar um bocadinho o estilo do Dimebag, porque está. Ou é o Zac? O Zac é o Zac. É mesmo aquele Zac que a gente via no Live and Loud, num qualquer. É exatamente ele. Com aquela posição, com aquele cabelo. A única coisa diferente é a guitarra. A guitarra é aquela homenagem que ele tem. O gajo tinha um colete também em homenagem ao vinil e ao Dimebag, com as caras deles aqui. Fixe, mas o estilo dele, igual, o gajo tem aquela barba, não é? Agora tem a barba, tem aquele cabelo. Mas o gajo quando mete o cabelo para a frente parece que não tem barba. Então lembra mesmo aquela imagem que a gente tem ele a tocar o Mr. Crawley e ele a tocar lindo. Sim. E é mesmo. Mas com mais de 50 anos em cima, que o gajo do vídeo que mandaste do Wi-Fi, ele também está bem. Quando vejo o gajo mesmo assim, é obviamente que aquilo passa. Ele está na mesma dieta do Miles. Não, mas o gajo está mais acabado. De cara assim está. Mas ali parece que ele tem um problema de alcoolismo, não é? Parece um bocadinho. Sim, a barba também disfarça um bocadinho a cara, porque ele era um rapaz bonito, só que acho que aquilo já Mas fisicamente, tipo, o corpo assim, o gajo faz ginásio. Pois, o gajo fazia ginásio. Mas não parece tão monstro como já ouvi. Agora a cara estava um bocado acabada. Mas de resto estava muito. Não interessa, o que interessa é que ele toque bem, né? E era aqueles sons que me estavas a dizer, Mike. Os gajos tocam aqueles. Parecia que a mão ia para baixo e para cima, com tanta fúria, mas na verdade só saía 2 ou 3 notas.
Uma É, cena é. tipo. É, Estavas tipo a cantar. a guitarra, o que ele disser, nem sequer é o que ele faz, é o que ele pensa, a guitarra toca. É impressionante. No Ozzy Osbourne, às vezes era incrível, porque ele toca sozinho, ele não tem outro guitarrista a acompanhar que enche um bocadinho o fundo. E o gajo está a fazer aqueles Aqui? solos todos, e a guitarra para aqui e a guitarra para lá, e não falha uma. A guitarra dá sempre um som limpo, perfeito, espetacular. Isso, tens ali, parece que é abandalhado, não é o que ele faz, mas é o grande músico. Às vezes parece abandalhado Parece, mas não é, não é, não é. Mas e não é. há muita malta que não curte o Zé Coelho. Pronto, né? Gostam de guitarristas mais, sei lá, mais técnicos, mais É, sofisticados. sim, Toda a gente, para toda a gente tem a sua. Aqueles que gostam mais, opiniões. aqueles que gostam menos. Mas Claro, para é isso. mim é aquilo que eu estava a dizer. E é mesmo aquelas questões de quem é Deus para ti? Foi uma coisa para já fazer aqui uma à parte. Vocês já tiveram em preparações para o casamento. Vou dar aqui uma parte, não é? Já agora. Que era. Na minha preparação para o casamento, estava lá com eu e 12 casais, mais o seu padre, e o seu padre começa a fazer perguntas: porquê é que vocês estão aqui? Porquê é que vocês querem se casar? Quando chega à minha vez, o gajo pergunta-me: quem é Deus para ti, José? E tu, ora, tem o Ozzy Osbourne, tem, Por acaso, tem o por acaso, James Hetfield. eu me lembrei. Eu E sou... o Zé disse, para já não me chama isso. Exato. Chama-me Zé. Oh, não, por aí não, por aí não, por aí não entres. Não entres por aí. Não faço Benfica. Não é? Por aí não. Não, mas é verdade, não é? E naquele momento, quem é Deus para ti naquele momento? Naquele momento, o meu Deus era Claro, foi um momento religioso, exatamente. Ou pelo menos espiritual. É impressionante. Bem, é isso. O Rex está magrinho também, está naquela dieta. Aliás, todos os baixistas estavam magrinhos, exceto o dos Vendetta. É a crise, é a crise. Isto é a crise agora, não só de comer ao vocalista, e mesmo assim. Na Walk, na música Walk saiu. Mesmo assim, se for o Max, está o chá. Na Walk, na música Walk saiu, juntaram-se em palco o Van Halen e o Max e mais um, acho que foi o guitarrista dos Soulfly. E por acaso não perguntei, mas como é que estava a voz do Max no Soulfly? Epá, eu desiludi-me um bocado de tudo no Max. A maneira de tocar, a maneira de. A apresentação. Dizer isso, mas a apresentação, a maneira de tocar, a maneira de interagir com o público, isso excelente, não é? Mas mesmo na forma de tocar, não achei que ele estivesse lá todo. Estivesse lá mesmo. Este é o concerto. Pois. Mas pronto, ver o Max Cavalera é. Claro, é um dos nossos, não é? Das pessoas que nos influenciaram quando eras puto, claro que é importante. E o gajo na walk queria mochada outra vez. O gajo queria a mochada. É a pegada, ok. Eu queria, mochada aí. Ok. Então, e tu, Terminaram. se tivesses que dar um valor de 0 a 10 ao concerto dos Pantera, que valor é que dá? São perguntas estúpidas. Mandava um valor alto, mas sei lá, um 8. Menos um Ele está-se a vingar de quando a gente o entrevistou pela primeira vez, Zé. É pá, sim. Fizeste essas perguntas aí eu. Uma pergunta, como é que era? O que é que preferes? O Unjustice for All com a tarola do Saint Anger ou o Saint Anger com o baixo do Unjustice for All? Mas que perguntas são estas? Pá, na altura a gente tinha tempo para preparar o programa. A gente agora fala. O gajo acabou o concerto, o Phil Anselmo, a cantar uma música dos Led Zeppelin. Falou no último episódio, A Stairway to Heaven. Engraçado, não é? Sim, por acaso vi uma. Foste tu quem mandou o vídeo? Porque eu vi isso. Não sei, talvez. Se calhar vi no Instagram. Eu, para mim, excedeu as expectativas este concerto dos Panteras. O Zé Quadro. Os filhos de Pantera. Mas o Zé Quadro, claramente, para mim, mais que os Pantera, foi quem realmente me fez ficar contente. Foi muito bom. É pá, fixe. 8,5, 9. Maravilha. Por acaso gostava de ver também. Gostava de ver Pantera. Foi daquelas que eu cheguei a ver. É uma daquelas bandas que dá para ver. Assim como os Rammstein também, mesmo não gostando de Rammstein, mesmo não gostando de todas as músicas, não conhecendo todas as músicas de Rammstein, eu aconselho a quem tiver a oportunidade de ir a um concerto de Rammstein. Não é só pela pirotecnia. Mesmo o concerto em si, pela música,
espetáculo todo que os gajos dão vale a pena. Sim, Vale mesmo. por acaso houve meio uma altura que, quando eu estava a escrever a música Stalingrad, não sei porquê, comecei a ver coisas da Alemanha e depois fui estudar um bocadinho a batalha e depois a Segunda Guerra e acabei, não sei como, na música, obviamente, porque eu nunca saio da música, e nos Rammstein, né, porque eram alemães. E acabei a ver um concerto na Rússia, que eles deram em Moscou, uma coisa brutal, cheio de gente, e o espetáculo é bom. Ou seja, eles são bons entertainers e também as pessoas vibram com eles. Eles têm uma mensagem muito simples, as letras não são muito complicadas, mas também são bastante profundas. Não. E são fixe. E depois fiz algumas traduções das letras e fiquei surpreendido com tem coisas muito boas. Uma delas, por exemplo... Sim. Eu gosto de algumas músicas, mas claro, sabendo depois da tradução, porque realmente não. E aquilo que eu estava a falar, daquela t-shirt de alguns seguem, outros, muitos seguem, alguns lideram, realmente é engraçado. Eu gostei também dos Rammstein, mas isso fica para outro episódio também. Sim, exatamente. Não é para outra série de concertos. Vamos fazer um episódio quando o Nuno conseguir dormir uma noite inteira. Nunca mais quando chegarmos ao 300. Exato. Por falar disto, é o episódio 99, não é? Exatamente. O próximo já sabem. O próximo é aniversário. Eu trago uma Dan Cake. Pronto, eu trago os anões, o Zé traz os cavalos, não é? Pronto, um Santal, Eu trago os anões. Os chicotes. Vamos falar de alguma coisa especial, daquelas coisas fixes. Portanto, pessoal, quem quiser participar no nosso episódio 100, já sabe como é que é. Como é que é? É ir ao YouTube, ir ao Spotify, ir a qualquer plataforma que dê para ouvir um podcast e a gente está lá. Mas antes tem que ouvir o 99, que é este. Até porque a gente ainda não gravou o 100. Para quem não foi aos Pantera, agora já sabe como é que foi. Eu por acaso não sabia como é que foi. Exatamente. Como não lá tivemos, já sabemos. Ficamos com pena de não ter isso. É isso, pessoal. Mas já foram outros que eu não fui e vamos falar deles. Já não vou ao concerto há tanto tempo. Fui ao Funquilho, que é uma banda muito fixe aqui espanhola, e depois vou àqueles que eu posso tocar. E não dá para muito mais. Já não está nada mal. Cris, é os preços que os festivais dão. Porra, preciso fazer isso que tu fizeste, pá. Essa receita de pôr Megadeth no carro. Todos os dias. Pim, pá. Ganda Eu já tentei essa receita, mas depois eles não vêm cá. Estou a dizer, já tentei essa receita, mas eles depois não vêm à terceira, portanto fica um bocado complicado. Tens que fazer duas coisas. Tens que ir no carro, depois tens que inventar qualquer coisa para uma viagem que tens que fazer. Exatamente. Tens que pôr anúncios de agências de viagens todos os dias. E música. Megadeth e anúncios de agências de viagem. Que lá de sair ali um coquetel qualquer. Vá, pessoal, vamos a isso? É assim, pessoal. Vamos a isso. Vamos já preparar o da próxima semana. É isso. Obrigado por esta experiência, por esta viagem ao Pavilhão Atlântico, ex-Pavilhão Atlântico, para ver os Pantera. E a gente fica à espera que o pessoal que está a ver isto e que foi também aos Pantera com o Zé, se calhar teve ao lado do Zé, quem sabe essa senhora dos Outer Bridge. Era fixe, comentassem e falassem aí com a gente para a gente perceber também a perspectiva das outras pessoas. Era fixe, portanto, comentem, não custa nada e façam gosto, nos nossos vídeos, porque isto não gostarem, façam que não gostam, mas façam qualquer coisa. Façam qualquer coisa. Podemos ter haters é fixe. Não, às vezes dão mais conversa. Não gosto. Exatamente. Não gosto. Fazer assim. Odeio. Exatamente. Odeio esta merda. Que é para a gente começar a pôr o hashtag haters gonna hate. Exato. É assim, pessoal. Até o próximo episódio e haja saúde. Ponham o volume no máximo.
Não, esta Espera. não vai ser cortada. O fundador, Esta não vai ser- o fundador do fim. O gajo que tem. O gajo que tem. O gajo que tem a frase icónica. Pô, isto assim não era. Olha, Fiquem, como é que era? Chegamos Fiquem mais ou chegamos ao menos. episódio. Fiquem mais ou Chegamos- menos. Fiquem É. pop. Como é que é? Não, isto é triste. Isto é triste. Chegas ao episódio 100 e o gajo ainda não sabe a sua frase. Pá. Fico chateado, pá. Fico chateado. É isso, pessoal. Haja saúde. Ponha o volume no máximo. Fiquem ligados, fiquem metaleiros.